Shalom, shalom. Estamos aí na Parashá Shelach Lecha, que compreende o livro de Números, capítulo 13, verso 1, ao capítulo 15, verso 41. Já no seu segundo verso, essa Parashá nos traz uma afirmação intrigante. Diz assim: envia homens por ti para que vasculhem a terra de Canaã. Números 13, verso 2. Parece que Deus ordenou a Israel que empreendesse esta missão que depois saiu do controle e terminou em desastre absoluto. Por 40 dias, os Meraglim, os espiões, percorreram a Terra Santa como exploradores, reunindo ali conhecimento. No entanto, uma inspeção mais detalhada do texto nos revela uma compreensão mais profunda. As palavras Shelach Lecha significam envie por ti. Deus não diz simplesmente envie homens para que eles possam procurar Canaã, explorar Canaã, mas ele diz envie por ti. Uma maneira adequada de ler esta Parashá é lendo-a em conjunto com a Parashá Devarim, que é a primeira Parashá do livro de Deuteronômio. A Parashá Devarim revela a perspectiva de Moisés, incluindo um detalhe adicional, detalhe ausente na leitura de Números. Em Deuteronômio 1:22 temos Moisés falando ao povo desta maneira: vocês se aproximaram de mim, cada um de vocês, e disseram: vamos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e trazer de volta informação sobre a rota que devemos usar para subir e como são as cidades que encontraremos. Deuteronômio 1:22. Ou seja, o envio dos espias não foi um comando de Deus. Rashi, um dos sábios do povo de Israel, comenta: envia para ti mesmo, isto é, de acordo com o teu próprio juízo. Como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu não te ordeno, mas se queres tanto fazê-lo, envia-os. Vemos em Deuteronômio 1:23 que Moisés pensou ser esse envio uma boa ideia. Diz assim: achei bom aos meus olhos, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Deuteronômio 1:23. Reish Lakish diz no Talmud Sotá 34b o seguinte, que a implicação dessas palavras é que parecia bom aos olhos de Moisés, mas não aos olhos do onipresente. Envia por ti é equivalente a Deus dizendo: já te disse que a terra é boa, terra que mana leite e mel. Se você não quer acreditar na minha palavra, verifique você mesmo. A raiz dessa missão de espionagem era a falta de fé. Na carta aos Hebreus diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1 e 2. Claro que os enviados, ao retornarem, deram início a um bom relatório. Perto do final de sua missão, eles colheram um grande cacho de uvas e o trouxeram de volta. E deram conta diante de Moisés e Arão e de toda a congregação, relatando em Números 13:27 a Moisés: fomos para a terra a qual você nos enviou, e que ela mana leite e mel, aqui está o seu fruto. Entretanto, no próximo verso se inicia um relato infame que cancela todas as boas novas sobre a terra. 10 dos 12 espias basicamente disseram: se você acha que a fruta é gigantesca, espere até ver o povo que lá se encontra. Números 13, versos 28 e 29 diz o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então o medo se apodera de Israel. E as pessoas ali começaram a entrar em pânico, gemer e chorar, revelando sua falta de fé. Mas não foi esta mesma geração que saiu do Egito e que viu com seus próprios olhos a mão poderosa de Deus, as 10 pragas, a divisão do Mar Vermelho que fez eles atravessarem ali em terra firme? E para cada um dos 40 dias que os Meraglim, os espias, passaram na terra, o povo então foi amaldiçoado a passar 1 ano no deserto. Segundo a lei oral, isso aconteceu no 9º dia do 5º mês, mês de Av.
Em hebraico isso é chamado de Tisha B'Av. O Talmud, no tratado Ta'anit 29a, traz todo um esmiuçar sobre datas relatadas na Torá, datas relatadas no próprio livro de Êxodo e Números. Então, dentro de muitas discussões dos sábios de Israel, os sábios entram em um consenso sobre que a difamação da terra foi nesse dia 9 de Av. Conforme diz no Talmud, no início do tratado Ta'anit 29a 2, que a Mishnah ensinou, no 9 de Av, foi decretado aos nossos antepassados que não entrariam em Eretz Israel. E no mesmo tratado, no verso 7, está escrito ainda: e toda a congregação levantou a voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. Números 14:1. Raba disse que Rabi Yohanan disse: aquela noite foi a noite do 9 de Av. O santo bendito seja ele, disse-lhes: choraste desnecessariamente naquela noite, e portanto estabeleço para vós uma verdadeira tragédia, sobre a qual haverá choro nas gerações futuras. Esse tratado Ta'anit foi composto entre 450 e 550 depois de Cristo. Logo, esses sábios já tinham conhecimento de 4 calamidades que ocorreram em 9 de Av. Em 1313 a.C., os israelitas estão no deserto, tendo experimentado recentemente o milagroso êxodo. E quando estão prontos para entrar então na terra prometida, os espiões retornaram no 8º dia de Av e fazem esse mau relato. Naquela noite, dia 9 de Av, o povo chora. O primeiro templo também foi destruído no dia 9 de Av, em 423 a.C. 5 séculos depois, em 69 depois de Cristo, quando os romanos se aproximaram do segundo templo, prontos para incendiá-lo, os judeus ficaram chocados ao perceber que seu segundo templo foi destruído no mesmo dia do primeiro. E temos também a revolta de Bar Kokhba contra Roma. Quando os judeus se rebelaram contra o domínio romano, eles acreditaram ali que seu líder Bar Kokhba iria cumprir ali seus anseios messiânicos, mas suas esperanças foram cruelmente frustradas em 133 depois de Cristo, quando os rebeldes judeus foram brutalmente massacrados nessa batalha final em Betar. A data do massacre, dia 9 de Av, e não acabou por aí. As palavras de Rabi Yohanan, que disse: haverá choro nas gerações futuras, infelizmente continuaram a ecoar. Temos mais 3 tragédias que eu vou relatar aqui que aconteceram em 9 de Av. Em 1290, depois de Cristo, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Em 1492, depois de Cristo, tivemos judeus sendo expulsos da Espanha. A data hebraica em que nenhum judeu podia permanecer na Espanha foi 9 de Av. E a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto concluem os historiadores que foi, na verdade, a longa conclusão da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. E sim, por incrível que pareça, a Alemanha declarou guerra à Rússia, efetivamente catapultando a Primeira Guerra Mundial no dia 9 de Av. E essas informações aos anos de todos esses acontecimentos eu decidi extrair de Chabad.org, visto que há muitas divergências que encontramos em meio aos acadêmicos referente a esses anos. Então o Talmud diz que este é um dia de luto, e afirma que quem lamenta por Jerusalém depois se alegrará com ela. Alegrai-vos com Jerusalém e alegrai-vos com ela, todos os que a amam. Enchei-vos de alegria com ela, todos os que choram por ela. Isaías 66:10. Daqui se afirma: quem lamenta por Jerusalém merecerá e verá a sua alegria futura. E quem não lamenta por Jerusalém não verá a sua alegria futura. Talmud e Tratado Ta'anit 30b. E esse contraste de alegria derramada sobre os que lamentam acerca de Jerusalém também é atrelado ao texto de um dos profetas de Israel. Tisha B'Av é referenciado ao livro de Zacarias. Lá diz que este dia de jejum se tornará um festival nos tempos do Messias. Assim disse o Deus dos exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês se tornarão ocasiões de alegria e júbilo, festas felizes para a casa de Judá, mas você deve amar a honestidade e a integridade. Zacarias 8:19.
O futuro dos jejuns então serão alegres, porque a glória será devolvida a Sião. Isto através do noivo, o Messias Yeshua, que estará conosco. Quando o noivo está conosco, não jejuaremos, mas festejaremos. Até lá, então, lamentamos a destruição do primeiro e do segundo templo, mas esperamos e buscamos ver essa glória ser devolvida a Sião. E o interessante é que o sábado anterior a Tisha B'Av é chamado de Shabbat Hazon, o sábado da visão. Seu nome vem da Haftará, que é lida naquele dia, que é Isaías capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 2, verso 7. No início dessa Haftará temos o seguinte: a visão, Razão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, e assim segue o texto. Ou seja, de acordo com os nossos sábios, é neste dia que visualizamos a glória retornando a Sião. Esperamos recebê-la em nossas vidas e vê-la com nossos próprios olhos. Vete rezena eneno veshuverá letzion berachamim, baruch atah Adonai hamahazir shechinato letzion. E que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sião com misericórdia. Bendito sejas tu, Eterno, que devolves a tua divina presença a Sião, a tua glória. O rabino Levi Yitzhak de Bertishev, Ucrânia, que viveu entre 1740 e 1809, dá uma parábola referente ao Shabbat Hazon, ou sábado da visão. É a seguinte parábola: certa vez um pai preparou um lindo conjunto de roupas para o filho, mas a criança negligenciou o presente de seu pai e logo o terno estava em farrapos. O pai deu à criança um segundo conjunto de roupas. Este também foi arruinado pelo descuido da criança. Então o pai fez um terceiro terno. Desta vez, no entanto, ele nega ao filho. De vez em quando, em momentos especiais e oportunos, ele mostra o terno para a criança, explicando que quando a criança aprender a valorizar e cuidar devidamente do presente, este lhe será dado. Isto induz a criança a melhorar seu comportamento, até que gradualmente se torne uma segunda natureza para ela, momento em que ela será digna do presente de seu pai. Conclusão: vamos perseverar, amando a honestidade e a integridade, como diz em Isaías, nos desenvolvendo como filhos de Deus. A herança, no sentido de morachá, só é dada para quem amadurece nos propósitos de Deus. Somos filhos e não escravos, mas digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro ainda é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas 4:1. Por isso precisamos nos desenvolver, precisamos amadurecer como filhos de Deus e como noiva também, vivendo na unidade do povo de Deus, esperando e apressando a vinda desse dia, onde o noivo, o Messias Yeshua, estará conosco desde Jerusalém. Or Hadash al Tzion Tair. Vênis que Rulano Binherá Leorô, ou seja, uma nova luz brilhará sobre Sião em breve, e todos desfrutaremos da sua luz, pois andamos por fé, não por vista.